E agora vamos falar de bem-estar, iniciando aqui o nosso programa, falando de exercício físico, que é importante para a vida de todos nós, e os estudos comprovam isso, e tem cada vez demonstrado de forma mais exponencial a importância da prática da atividade física. Eu tenho imenso prazer de conversar aqui com o Pedro Vasconcelos, que é personal trainer, para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto. Pedro, primeiramente, seja bem-vindo aqui à CBN, é uma satisfação poder conversar contigo, e uma boa tarde. Boa tarde, satisfação enorme também, tá podendo participar, tá podendo trazer um pouquinho de todo o meu aprendizado, né, para ajudar um número maior de pessoas, tanto aqui onde eu moro na minha cidade, quanto no Brasil inteiro, com online hoje em dia. Então, a gente pode atingir aí toda a população e poder ajudar nessa parte do trabalho físico, né, do exercício, do bem-estar e da melhora da saúde de forma geral. E a gente fala hoje através aqui das redes sociais para todo mundo, não é, Pedro? E é importante, se a gente puder ajudar uma pessoa, já o trabalho foi bem feito, a gente já fica satisfeito com isso. E a atividade física, ela é uma mudança também de vida, né? Para quem pratica atividade física, o início, claro, é tudo gradativo, é sempre importante ter ali um profissional de educação física, né, para trazer esse conhecimento, para que a pessoa também não se lesione, não tenha ali a prática de forma equivocada, seja na musculação, seja numa corrida, seja no esporte que a pessoa pratica e gosta. Então é sempre importante ter um profissional habilitado, né, Pedro? Com certeza, isso traz uma segurança, né, para a pessoa. E esse trabalho gradativo é o que eu faço tanto presencialmente quanto online, que eu ensino a pessoa que é iniciante, que está sedentária, que está acima do peso, a ela começar a dar os primeiros passos, a fazer exercícios sem impactos, fazer exercício com o peso do corpo, na amplitude que ela consegue. E de acordo com a evolução, ela vai aumentando essa intensidade e, consequentemente, vai obtendo melhores resultados. E também fica de lado aquelas desculpas, né? Eu não tenho tempo para ir para academia, eu não tenho... como eu vou fazer em casa? Eu não tenho anilha, eu não tenho halter, eu não tenho barra, eu não tenho nada. Então é possível fazer, né, Pedro? Com certeza. Esse treino, eu tenho hoje a minha metodologia de treinamentos online em casa. São treinos de apenas 20 minutos, onde você consegue queimar calorias e consegue ter resultados satisfatórios. Eu tenho aqui em casa a minha mãe, ela começou a treinar em casa a minha metodologia e ela já eliminou 13 quilos treinando em casa e fazendo uma alimentação correta ali. Então eu tenho essa prova aqui dentro da minha casa de que funciona, de que realmente dá certo. Então são casos da vida real, como a gente costuma dizer, e começa dentro de casa. Eu tenho um exemplo aqui, né? Então, assim, quando eu comecei a ver os primeiros resultados da minha mãe, a gente treinava, começamos na pandemia, e aí eu falei, caraca, isso dá certo, vamos continuar, vamos fazer, vamos mostrar para todo mundo que está em casa que é possível também. E aí eu já incentivo várias amigas dela, as pessoas que seguem ela nas redes sociais dela, que acompanham a evolução, desde quando ela começou até hoje, como ela está. E aí a gente está conseguindo ajudar bastante pessoas ao longo dessa caminhada. E, Pedro, a gente fala também desse treinamento em casa, porque realmente hoje a gente vive numa velocidade, né? Muitas pessoas têm às vezes mais de um emprego, trabalham muito, tem pouco tempo, e normalmente a gente fala, olha, a prática da atividade física é importante, a prática é essencial para sua vida, também para sua mente, né? Porque isso tudo tem que trabalhar junto, o seu psicológico, a sua parte física. Então, se um não está bem, ele vai acabar complicando o outro lado também, vai afetar o seu desempenho, o seu rendimento no trabalho, enfim, uma série de coisas que estão atreladas. E, por consequência de ter aí uma velocidade muito grande de trabalho, aquela coisa toda, as pessoas normalmente falam, mas eu não tenho tempo. Então, essa metodologia em casa, não é possível que a pessoa não tenha 20 minutos dentro de 24 horas, né, Pedro? É essa tecla que a gente bate, né? De que você consegue, se você organizar o seu dia, você consegue tirar 20 minutos para cuidar de você, do seu corpo e da sua mente. Eu trabalho corporal, o exercício físico, ele ajuda na diminuição de ansiedade, melhora dos níveis de depressão. Então, tem vários estudos que comprovam isso. E é isso que eu tento passar para as pessoas, de que ela vai melhorar a vida dela de forma geral, não só na parte física, mas num todo. Também o rendimento no trabalho é afetado diretamente. Então, o seu dia a dia, o seu humor, isso tudo muda. E aqui em Cascavel nós temos um crescimento do número de atletas de corrida, os atletas amadores, né, evidentemente, pessoas que muitas vezes depois dos 30, 40, até 50 anos, o pessoal entra ali nas corridas de rua, e tudo isso também é importante, é bacana ter ali um cronograma, ter o acompanhamento de um profissional. E quando a gente fala do profissional, quando você vai escolher o profissional para te ajudar hoje, existe essa possibilidade também de você escolher aquele profissional que você gosta, mas de repente ele não está ali na cidade, mas a consultoria online hoje viabilizou isso. Né? É muito fácil de você escolher ali quem pode te ajudar. Né? Com certeza. O poder da internet hoje é muito grande e você pode contactar pessoas que não moram na sua cidade. Né? Eu tenho alguns alunos fora da cidade onde eu moro, tudo via WhatsApp, as redes que a gente usa aqui de chamadas. Então, dá para ter esse acompanhamento, dá para você seguir o passo a passo, dá para você ter evolução
tudo com esse trabalho online. Então, é aquilo que a gente fala que é uma questão de realmente ter essa opinião, podemos dizer assim, falar, não, eu quero uma mudança para minha vida, né? Você tem que querer, né? Realmente, você quer. Se você quiser, você consegue. Então, esse é o primeiro ponto que eu costumo perguntar para os meus alunos. Você realmente quer ter esse resultado? E você vai precisar fazer. Tem que ter a sua parcela ali de força. Eu vou estar te ajudando. Mas você precisa tirar o pé do chão e fazer por você também. Então, isso é muito importante. E é uma atividade que não tem como você terceirizar, né? Não tem como pagar alguém para fazer para você. Isso depende da pessoa também. Então, é uma contribuição dos dois lados. Os dois lados têm que puxar para o mesmo lado, né? Tanto o profissional que está ali, quanto a pessoa que quer o resultado, né, Pedro? Sim, é isso. Essa parte que a gente tenta entrar na mente da pessoa e fazer com que ela entenda isso. Normalmente, quando chegam os alunos, falam assim, eu fui em uma consulta e o médico falou que eu preciso fazer uma atividade física. Então, a gente sabe que é preciso, a gente todos os dias aparecem reportagens, a gente tem acesso e sabe da importância que é fazer hoje um exercício bem orientado, para que você tenha evolução, tanto na parte física quanto na parte mental. E o que você recomenda, Pedro, para quem quer iniciar, né? A pessoa está iniciando, de repente está ali sedentária, não está fazendo nada. Quais são as recomendações, pelo menos para esse início, né, da pessoa, para ela voltar ou talvez iniciar a prática de uma atividade física? Primeiramente, como eu já havia dito, eu possuo treinos que você pode fazer se você está acima do peso, se você está sedentário. Então, são treinos sem impacto, são treinos que vão fazer com que você comece a movimentar o seu corpo. Então, tudo tem que ser gradativo. Quem já treinou aí as primeiras vezes, que chega as primeiras semanas de treino, que você fica muito dolorido. Então, esse aumento gradativo vai fazer com que você não sinta tantas dores, mas consiga progredir no processo de evolução para você ter resultado. Né? Então, porque o grande segredo é a constância, não é você fazer uma semana e parar. Você precisa dar continuidade a esse exercício, a essa atividade que você vai estar fazendo. E essa constância é o que vai te gerar o resultado. Então, o importante é começar e continuar. E essa expertise também é interessante, Pedro, porque muitas vezes a pessoa vai para a academia, vai lá com os pesos, né, vai fazer ali a musculação e, de fato, na primeira semana é um processo muito doloroso, o corpo não está adaptado e aí a pessoa acaba sentindo e muitas vezes acaba abandonando por conta disso, né, Pedro? Então, por isso é importante uma metodologia dessa, que é interessante para que a pessoa não sinta ali, não fique realmente desconfortável e acabe abandonando, né? É a vontade de desistir, né? Nosso corpo ele vai gerar essas dores, e aí o que você vai pensar? Não, estou dolorido hoje, não vou treinar. Então, esse é o primeiro pensamento. Então, a gente precisa ter essa evolução para que você consiga dar continuidade sem ter que parar. E agora estamos no verão, pelo menos aqui na cidade de Cascavel, as temperaturas normalmente elevadas, 28, 30, 31, 32 graus nos últimos dias, as máximas, né, chegando aí nesse ponto. Também tem alguma recomendação especial para quem pratica atividade, para quem vai praticar atividade com temperaturas mais elevadas? O que muda também no organismo no momento da prática com altas temperaturas no verão, né, que nós estamos vivendo? É importante, né, que a gente sempre fala a hidratação. Apesar da temperatura, a hidratação é essencial, tanto no frio quanto no calor. Nosso corpo precisa estar hidratado, até para quem quer perder peso. A água ajuda muito nesse processo de aumento de metabolismo. E a questão é os horários do sol ali muito quente. Quando a gente está praticando atividade, as nossas temperaturas aumentam, os nossos batimentos também aumentam. Em temperaturas mais elevadas pode gerar algum tipo de problema. Então, ter esse cuidado, e saber o seu nível físico, né? Saber o seu condicionamento, para você também não exagerar e sofrer consequências. Então é muito importante você saber onde você está para você poder ter uma evolução sem perigo. E agora, para quem está nos ouvindo também nesse momento, quando a gente fala de atividade física, a pessoa pensa, olha, eu já passei da idade, para mim é muito difícil. Tem muitas pessoas que utilizam, né, a questão da idade como um pretexto para não realizar uma atividade física. O que você tem a dizer para essas pessoas também, Pedro? A primeira coisa, eu achei legal que falam isso. Eu tenho uma turma com mais de 40 idosos. Essa turma ela é somente acima de 60 anos. Eu dou aula num projeto social aqui na minha cidade e eu atendo esse público acima de 60 anos. Então, eu acho muito massa. E tem gente que chega com esse argumento lá, fala, eu achei que eu não conseguia mais fazer nada e quando eu estou aqui com essa turma, eu me sinto muito bem quando a aula termina. Hoje eu estou conseguindo sentar e levantar sem a ajuda de ninguém. Então, esses depoimentos dessas pessoas é o que faz a gente ver que dá certo, que realmente o nosso corpo precisa se movimentar. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo aí, que têm acima de 50, 60 anos, essa é a idade que você precisa. É a idade que vai te ajudar tanto mentalmente, tanto a envelhecer de uma forma mais saudável, sem precisar estar dependendo de outras pessoas para esse processo.
Falando em depender de outras pessoas, eu me recordei aqui de um caso também, Pedro, a gente fala, né, para os idosos, mas também para as pessoas de meia idade, porque muitas vezes a pessoa ali na idade adulta, a gente já comentou aqui com relação ao trabalho, e a pessoa fala, olha, não dá, eu tô bem, não preciso, e aí, conforme os anos vão se passando, essa conta vai chegando, né, porque vai chegar mais tarde, devido aí a não fazer uma prática de uma atividade, aquela coisa toda. No momento, naquele determinado momento parece que não, né, mas a conta, uma hora ela chega, não existe almoço grátis, né. Agora, eu ouvi um educador físico comentando ali com uma aluna que ela tinha um volume de massa magra menor, né? E aí ela precisava ter mais massa magra. E aí ela falou, mas eu preciso então fazer a musculação, professor. Ele falou, olha, se você quiser ter independência quando você estiver aí na terceira idade, você tem que fazer musculação, senão você não vai conseguir nem andar sozinha por conta aí da redução do volume de massa. Então, para quem está na meia idade também é importante se atentar, porque agora parece que está tudo ok, né, Pedro? Mas depois a conta chega. Eu publiquei esses dias nas minhas redes sociais falando sobre isso, que acima dos 30 anos, quem não faz atividade física pode reduzir até 2% de massa muscular. Então, dos 30 anos para cima, você precisa fazer uma atividade para estar ativando essa sua massa muscular, para você não ter essa redução. E futuramente, com os passados anos, esse percentual vai aumentando. Então, é muito importante você chegar aí, na terceira idade, conseguindo fazer as coisas sozinho, né? Um sentar e levantar, um subir escada, um sair do carro. Então, são coisas básicas do dia a dia, que parece até ser besteira. Quando você vai envelhecendo, você vai vendo o quanto é difícil fazer esses movimentos simples. Que pra gente é simples, né? Ou seja, quanto mais o tempo passa para nós, mais importante é a atividade, né, Pedro? Exatamente. Se torna ainda mais fundamental. Então, é importante que as pessoas... mas eu tô bem hoje, mas o amanhã ele virá, né? Então, é sempre importante ficar atento. Agora, falando ainda com relação à terceira idade, você tem percebido, Pedro, hoje me parece, né, eu tenho essa impressão que as pessoas têm dado uma atenção maior, talvez devido aos estudos, devido, né, a tudo aquilo que é veiculado também na imprensa, as pessoas têm dado uma atenção maior, uma preocupação maior com a atividade física, com manter ali essa regularidade também, para que o corpo, né, esteja sempre em dia, né? Sim, o número de pessoas adeptas, porque o nosso país ele é muito grande. Eu falo de país que normalmente a gente se baseia pelo público nacional, mas ainda assim, muitas pessoas estão procurando atividade, porém, ainda temos um número muito grande de pessoas sedentárias. Pode parecer que não. Tem gente que quem faz academia aí, que chega nas academias, vê a academia lotada, deve pensar assim, nossa... Tá todo mundo fazendo. Só que se você parar para ver números de pesquisas, muitas pessoas ainda são sedentárias. Então, você pode ver muitos personagens e mesmo assim, muitas pessoas ainda são sedentárias. Então, é importante sempre a gente estar procurando abranger o maior número de pessoas possíveis, porque isso também ajuda, né, na saúde pública, né? Menos pessoas doentes, menos pessoas em hospitais. Então, o exercício físico, ele é um grande pilar nessa questão de ajudar a saúde pública. Só que muitas pessoas ainda não dão o tamanho da importância disso. Sem dúvida, né? É um pilar importantíssimo. Pedro, agora, deixar aqui também a palavra aberta para que você fale para essas pessoas também, de repente quem quer conhecer o seu trabalho, as redes sociais, né? Porque a gente realmente tem que se atentar a isso e é sempre importante. Eu sempre recomendo aqui em todas as áreas, quando a gente fala de repente de aposentadoria, eu falo procure um advogado especialista, quando a gente fala abordando cada tema, eu falo procure um especialista na área, porque isso é fundamental, a expertise do profissional vai te ajudar a não cair ali no erro, ou de repente na educação física, nós estamos falando aqui, a você começar de repente sozinho uma prática, começa em casa, vê um vídeo de repente às vezes no YouTube, vai fazer sozinho e aí acaba se lesionando, acaba criando às vezes até um trauma da atividade, né? Então é importante que você conheça profissionais que realmente têm essa capacidade. Então eu gostaria que você deixasse aqui também, de repente, para quem se interessou, para te procurar, para ver aí as redes sociais, que é muito bacana também, Pedro. Show de bola, muito obrigado. Eu agradeço até a participação. Fico muito feliz em poder estar compartilhando todo o meu aprendizado, né? Volta a ti. E as minhas redes sociais, meu Instagram é @opedro.vasconcelos. E todas as redes sociais no YouTube também, @opedro.vasconcelos, Pedro Vasconcelos Personal, treinos em casa também você encontra. E aí é só ir lá, tem muito conteúdo para vocês, posto conteúdo diariamente, de emagrecimento, de saúde, de bem-estar. Então fique à vontade, vamos nessa. Muito Pedro, obrigado. Nós que agradecemos, muito obrigado por nos atender aqui a CBN. Até uma próxima oportunidade, já fica o convite aqui, viu, Pedro? Forte abraço. Tchau, obrigado. Conversei aqui com o Pedro Vasconcelos, personal trainer, falando aí sobre os benefícios, né? A gente sempre fala aqui do bem-estar, benefícios para a saúde